carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. A partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Quem encontrou diz amém. Amém. Quem não encontrou, acompanha na tela. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, a que, assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como gentios que não conhecem a Deus. E que desta maneira ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita a Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Amém? Que o Senhor aplique ao nosso coração essa palavra em nome de Jesus. Já oramos, e o tema dessa mensagem, irmãos, eu não vou fugir ao que o próprio texto já nos traz aí, na maioria das Bíblias. Talvez você encontre um título, Uma Vida que Agrada a Deus. Irmãos, por que nós vivemos e ainda estamos aqui? Para glorificar a Deus. Foi o que a pastora Tássia mencionou agora há pouco. Alguém já disse que a vida cristã começa com um passo de fé. Como que eu dou início, pastor, à minha caminhada com Deus? Um passo, uma decisão, uma escolha. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Foram as palavras de Jesus, um convite. Mas todo convite pode ser aceito ou negado. Caso aceite, você está dando um passo para uma mudança drástica na sua vida, que não vai repercutir apenas aqui na terra, mas que surtirá um efeito poderoso durante toda a sua vida aqui na terra e, por fim, a vida eterna. É um passo de fé que muda a nossa vida, aceitar a Cristo como Senhor dos nossos corações. Mas esse passo de fé dá a nós o início de uma caminhada de fé. Não é um passo que vai resumir tudo o que precisamos fazer, mas uma caminhada. Fizemos uma decisão e agora um caminho é posto diante de nós. Uma estrada na qual precisamos trilhar. Uma caminhada de fé. E qual é o propósito dessa caminhada? Agradar a Deus. O propósito dessa caminhada, irmãos, não é receber o que Deus tem para nós, como dádivas, como bênçãos. Isso são coisas que estão agregadas a essa caminhada. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas demais coisas vos serão acrescentadas. Se ouvirdes a minha voz e obedecerdes aos meus mandamentos, que hoje vos entrego, eu farei com que a bênção vos alcance. Então, é a palavra do Senhor. É um agregar à nossa vida. As bênçãos,
elas precisam ser recebidas, sim, muitas vezes buscadas, mas não serão alvo da nossa caminhada. O alvo da nossa caminhada se chama Jesus Cristo. E nós vivemos então para agradá-lo. É uma caminhada de fé. Filipenses capítulo 1, versículo 6, certo que você já conhece, diz o apóstolo Paulo: estou certo de que aquele que em vós começou, Jesus começou uma boa obra em nós, mas ele não completou ainda. Deus não findou o que ele tem para fazer na minha e na sua vida, diga glória a Deus. Mas até ao dia de Cristo Jesus, Deus estará por meio do seu Espírito trabalhando em nossos corações, trabalhando em nossas vidas, e isso vai até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa caminhada, meus irmãos, a Bíblia tem um papel fundamental. Cadê sua Bíblia? Levante ela aí para eu ver. Isso, muito bem. Não despreze nunca a sua Bíblia, ela tem um papel fundamental. Por quê? Porque a partir dela, com a sua mente iluminada, não é a sua mente humana racionalizando tudo, que você entenderá os princípios. O homem natural não compreende as coisas do Espírito porque lhe parecem loucura. Então precisamos da iluminação do Espírito Santo todas as vezes que lemos esta palavra. Então leia com a oração, leia com o espírito submisso e querendo sim ouvir a voz do Senhor através daquilo que você estará lendo. E a partir de então, os seus caminhos serão iluminados. O que é que eu devo fazer? Você vai buscar isso? É na palavra de Deus. A palavra de Deus tem esse papel de nos mostrar o que Deus preparou para nós, o que Deus tem para nós, como agradar a Deus. Não é o que o fulano lá fala, não é o que o Beltrano lá fala da sua cabeça, do seu achismo. Irmãos, tem muita coisa hoje que as pessoas dizem que está certo, mas não tem respaldo nenhum. Tem muitas coisas que as pessoas dizem que está errada, mas também que não tem respaldo nenhum. E agora? Como que nós vamos nos virar? O que nós vamos fazer, irmãos? Vamos voltar para a Bíblia. A palavra vai nos dar a direção que precisamos. Parar de ficar, faça isso não, porque eu acho. Não, eu tenho convicção, pelo que a palavra, mas a palavra de Deus não diz nada, então não fale nada. Lá em casa, irmãos, eu digo assim, olha, vocês não farão isso com os meus filhos em determinadas coisas. Mas eu digo para eles, onde é que está isso na Bíblia? Em canto nenhum. É papai que está dizendo. Papai não concorda. Pronto. Eu não concordo, sou eu que estou dizendo. Digo. Mas, irmãos, se tem respaldo, também vou falar. Não, não é a Bíblia quem diz isso. Porque às vezes a gente quer respaldar a nossa palavra por aquilo que a Bíblia não diz. Sabe quando o papai às vezes queria colocar medo na criança? Ó, Deus vai castigar. E a criança ficou morrendo de medo. Mas a pessoa não tem coragem de dizer assim, quem vai te castigar sou eu, seu pai. Porque eu não quero que você faça isso. Porque não tem nada na Bíblia. Agora, se tiver, aí sim você pode falar. Então, irmãos, é aqui que nós vamos encontrar, é na palavra de Deus, que nós vamos encontrar a maneira pela qual Deus planejou que vivêssemos, e intentou que nós caminhássemos. Uma vida que agrada a Deus não parte daquilo que eu acho, não parte daquilo que eu penso, parte daquilo que Deus pensa. Já contei isso aqui. Morava aqui em Belo Horizonte, 97 até 2000, morei em Belo Horizonte, Rua das Pedrinhas, 76, bairro Venda Nova. Irmãos, fui visitar meus pais em um momento de férias no final do ano, data do aniversário da minha mãe. Chegando lá, quis agradá-la, comprei um buquê de rosas no dia do seu aniversário, levei para minha mãe, ela pegou aquele buquê de rosas, olhou para mim e fez assim, eu morri? E eu disse, como assim, mãe? Rosa você dá para quem morreu, defunto que gosta de rosa. Irmãos, eu peguei aquele negócio, voltei e devolvi.
Eu quis agradar, mas não sabia o que agradaria a minha mãe. A partir de então, se eu comprasse uma xícara, uma panela, sei lá, ela ia ficar muito mais agradada por isso. Já a minha amada esposa ama receber rosas. Está vendo, irmãos, que existem maneiras de agradar determinadas pessoas e você precisa conhecer. Não é o que você quer. Tem gente que dá presente achando que está dando para si. Vou comprar para fulano uma camisa assim, 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 porque ele vai gostar. Será? É o seu gosto, mas você tem que olhar o gosto do outro. Se você quer agradá-lo, é o que ele gosta, não é o que você acha que ele gosta. Como alguém já diz, você sabe o que é uma blusa de frio? É aquela peça que a mãe faz o filho usar quando ela está com frio. Então a gente tem que saber o que é que Deus diz para a gente que agrada a Ele. Porque senão, irmãos, a gente está igual aos religiosos. A gente está achando que está agradando a Deus com a multidão de sacrifícios. E Deus está dizendo, eu não te pedi. Se eu quisesse, eu te diria. Muitas vezes Deus repreendeu o povo. Eu não quero essa multidão de sacrifícios que vocês estão me dando, não. Eu quero a vida de vocês santificada, a vida de vocês fazendo o que é certo, praticando a justiça, ajudando os pobres. Eu não quero que vocês me tragam essa multidão de... são todos os animais do campo, todas as ervas do campo, os animais do campo, são todos meus. Eu não preciso que você me traga isso, não. O que é que o Senhor pede de ti? Miqueias, capítulo 7, vai dizer, o que é que o Senhor pede de ti, ó homem? Senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o Senhor teu Deus. Pronto. Então as pessoas querem agradar a Deus da maneira que lhes são conveniente, que lhe é conveniente. Eu vou fazer isso para Deus. Deus pediu para você fazer isso? Agora vamos para a Bíblia e saber o que é que Deus pede de nós. Como agradar. Você vai ver Paulo interessado e dizendo assim, vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Ou seja, a gente está instruindo como vocês devem agradar a Deus. O que é que Deus vai se alegrar? E ele começa a discorrer então nesse texto sobre uma vida que agrada a Deus. É lógico que ele não sintetiza tudo nesse texto, mas uma parte interessante é colocada aqui e é o que eu queria trazer para vocês. Nós queremos viver para agradar a Deus, amém, irmãos? E como agradá-lo? Primeira coisa, a gente precisa decidir de fato a quem nós queremos agradar. Antes de qualquer coisa, a quem nós queremos agradar. Porque na Bíblia, nós vamos ver muitas vezes pessoas com alvos distintos. Algumas pessoas, por exemplo, querem agradar a si mesmos. Nessa caminhada tem crente que está na fé, que está na igreja, mas o seu propósito é se agradar. E Paulo fala muitas vezes disso, Romanos 8, verso 8, diz assim, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ele coloca aqui a carne como uma opção contrária a agradar a Deus. Quem quer agradar a carne não agrada a Deus. O que é agradar a carne? É agradar a sua própria natureza carnal, humana, mundana, pecaminosa. Eu quero agradar os meus desejos, os meus caprichos, as minhas vontades, e esse desejo carnal não é compatível com a vontade de Deus. E ele está dizendo, se você andar na carne, você não vai poder agradar a Deus. Então você tem duas opções: ou você agrada a sua carne, a sua vontade humana, carnal, em que Deus está bem longe dela, ou agrada a Deus. As duas coisas não tem como fazer. Ele também coloca em Romanos 15, uma situação em que existia ali um problema entre aqueles que se julgavam fortes na fé e comiam de tudo, e que muitas vezes desprezavam aqueles considerados fracos na fé, porque eram mais limitados e achavam que comer determinadas coisas estaria desagradando a Deus. E Paulo disse assim, gente, pelo amor de Deus, o que come, dá graças e faz isso para Deus. O que não come, ele está também achando que está agradando a Deus. Não vamos brigar com isso não, mas ele chama a atenção daqueles que têm maior conhecimento. Já que vocês têm um maior conhecimento, faça jus a ele
E não queira agradar a si mesmo. Romanos 15, eu vou citando, Sarinha, se você puder ir colocando, vai ser bom. Ele diz assim: ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então, muitas vezes eu estou certo da minha atitude. É aquela pessoa que diz: eu não devo nada a ninguém, eu não estou nem aí para ninguém, já contei isso aqui 300 vezes, hoje será 301 vezes. Fui tomar um guaraná no shopping e o rapaz me trouxe o guaraná num copinho de Brahma Chopp. Está lá escrito Brahma. E a guaraná veio espumando, irmão. Daquela máquina assim. Psh. E eu peguei assim, olhei. Eu queria me agradar, que eu queria tomar um guaraná. Mas eu pensei, vai passar um irmão aqui, vai me ver com um copinho de Brahma, espumando, absurdamente gelada essa guaraná estava, e ele vai ficar escandalizado. E pode ser que ele enfraqueça na fé, e pode ser que ele volte para casa muito triste, pare de vir na igreja, e lá na frente desvie, por causa de um copinho que me agradaria naquela hora, mas por causa do meu irmão, eu preferi não me agradar para agradar a ele, caso alguém passasse e visse. Então, o que ele diz aqui é isso: não agrade a você mesmo. Você que é forte na fé, você que se acha o detentor do conhecimento, você não foi feito para agradar a si mesmo. Então, tem gente que agrada a si mesmo. Tem pessoas que vivem para agradar os outros, as pessoas. E Paulo vai dizer, Gálatas capítulo 1, versículo 10, por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar as pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar as pessoas, eu não seria servo de Cristo. Veja bem, irmãos, me entenda bem. Esse tipo de agradar os outros, o problema dele é quando entra em confronto com aquilo que a gente crê. Então, para agradar o outro, eu peco contra Deus, contrariando a vontade de Deus. Então, Deus me manda fazer algo e para agradar as pessoas, Deus me manda pregar uma mensagem. Mas eu sei que aquela mensagem irá confrontar algumas pessoas em específico. E muitas vezes essas pessoas acharão que o pregador encomenda uma mensagem ou preparou uma mensagem exclusiva para ela. Irmão, preste atenção. De fato, eu respondo por mim. Conheço a minha esposa e também vejo como ela procede. Nenhum de nós preparamos mensagem pensando em ninguém, não, gente. Aí eu vou falar sobre isso, porque isso daí fulano está vivendo. Não, se a gente tiver alguma coisa que falar com alguém, a gente chama no gabinete. A gente chama no particular, a gente chama no privado. O púlpito não é lugar de ficar falando especificamente para um ou para outro, não, é para todos nós. Inclusive para o próprio que prega. A mensagem corta primeiro aqui. Então, meus irmãos, quando Deus dá uma mensagem, aí ele diz assim, não vou pregar não, Deus. Deus diz assim, dá uma palavra a fulano, não vou dar não, porque se eu der a pessoa vai ficar com raiva de mim. Aí vem a palavra, você está procurando agradar a quem? A Deus ou às pessoas? Imagine que você namora, e aquele seu namorado, sua namorada, pede algo de você como prova do amor que você tem por ele. Você sabe que Deus não está aprovando aquilo. Aí você diz assim, mas eu tenho que agradar, porque se eu não agradar, ele ou ela vai acabar o namoro e eu vou ficar para titio, para titia. Fica para vovô, bisavô, tataravô, mas não deixa de agradar a Deus para agradar as pessoas. Paulo disse assim, se eu quisesse agradar as pessoas, eu não seria servo de Cristo. Além de querer, muitas vezes, focar no agrado a nós mesmos, no agrado às pessoas, tem muita gente que, sem saber, agrada o diabo.
João capítulo de número 8, verso 44, Jesus falando aos religiosos, diz assim: vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Então, quem quer satisfazer o desejo de alguém é porque quer agradar aquele alguém. Sim ou não? Sim ou não? E ele está dizendo, vocês querem agradar a quem? O diabo. Vocês estão querendo me matar. E o diabo, ele é assassino desde o princípio, jamais firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, pai da mentira. Eu pergunto, esses aqui estavam conscientes de que estavam agradando o diabo? Eles estavam fazendo isso porque diziam assim, eu quero agradar o diabo? Não. Até porque eles se julgavam filhos de Abraão. Mas, irmãos, ao fazer aquilo que era próprio do diabo, mentira, mal, assassino, ódio, eles estavam imitando e satisfazendo o que o diabo sempre gostou de fazer. E ele está dizendo assim, se vocês fizerem igual, vocês estão procurando agradá-lo. Então, preste atenção, tem o pai... E tem muito filho de Deus que está virando Juninho dele, do pai da mentira. O Juninho é aquele que mente e não se arrepende, gosta de mentir. É crente, mas gosta de uma mentira. Graças a Deus que não tem ninguém aqui assim. Louvado seja o nome do Senhor. Quem pode dizer amém bem forte, gente? Que assim seja em nome de Jesus. Irmão, tem gente que procura agradar a si, tem gente que procura agradar as pessoas, tem gente que procura agradar o diabo. Veja, são fontes. Paulo diz assim, eu quero ensinar para vocês a agradar a Deus. Quem deve ser o foco do seu maior interesse em agradar? Deus. Você deve despender toda a sua energia, você deve se esforçar o máximo, primeiro, para saber o que Deus se agrada, para você não estar dando um buquê de flores a quem não gosta de flores, para você não estar fazendo algo para Deus que Ele não te pediu para fazer. Deus, para o Senhor, e Deus disse assim, desde quando eu pedi isso para você? Tem coisa que a gente acha que Deus vai ficar maravilhado. Um dia eu disse assim, não vou mais dizimar 10%. Vou dizimar cada ano 1% a mais, em cima dos 10%. Então, um ano eu vou dizimar 11%. O outro ano eu dizimo 12%. O outro ano eu dizimo 13%. E um dia eu estava assim, irmãos, nesse propósito, no dia que eu fui colocar o meu envelope, Deus me chamou a atenção. E disse assim, eu não te pedi isso. Eu disse, como assim, Senhor? O Senhor pediu 10, eu estou indo além. Ele disse, pois é, fica com o que eu disse. Eu não te pedi 11, não te pedi 12, te pedi 10. Se você quiser dar mais, seja oferta. E não dízimo. Dízimo é 10. Irmãos, na hora, eu voltei com o envelope. Fui lá corrigir. Deus me disse, eu não te pedi. Veja como a gente cria coisas e acha que Deus está, uau! Meu Deus! Deus falando para si mesmo. Que coisa esse meu lindo filho. Deus não pediu. Então vamos ficar com o que a palavra de Deus diz que Ele pede. Amém, irmãos? Se a gente já fizer isso, a gente está bom demais. O problema é que eu vou falar daqui a pouco, calma. Irmãos, eu não estou dizendo que você, para agradar a Deus, tem que ser uma pessoa desagradável para as outras pessoas. Me entenda, quando eu digo que você precisa escolher o foco de quem você agrada, não significa que você vai ser aquele crente enjoado, chato, desagradável, irritado, que ninguém gosta de estar junto. Não é isso, não, ô cristão. A Bíblia, por exemplo, diz para a gente... vamos lá, Sara. Vamos lá, Sara. Coloca aí 1 Coríntios 7. 1 Coríntios 7, verso 32, assim, o que eu realmente quero
é que vocês fiquem livres de preocupações. Paulo está falando aqui um assunto com relação a casamento. E ele diz assim: quem não é casado aqui, levanta a mão. Essa palavra é para você. Quem não é casado? Isso, olha aqui. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Ei, solteirão. Tem os casados para sempre e tem os solteiros por enquanto. Amém. Ei, seu propósito é agradar a Deus, viu? Mas estou namorando, pastor, mas não casou. Seu propósito é agradar a Deus em primeiro lugar. Agrade a Deus. É o que Paulo diz aqui. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, em como agradar o Senhor. Pergunto para você, solteiro. A quem você tem dado seu vigor, suas forças? Você tá livre de uma preocupação em relação ao casamento no momento. Então, volte seu esforço, sua atenção, sua energia para agradar a Deus. Sirva a Deus. Você tem tempo para isso? Você tem força para isso? Sirva ao Senhor. Agrade ao Senhor. Agora, ele vai dizer assim: mas o que se casou? Quem casou? Ninguém deu glória a Deus. Quem casou? Glória a Deus. Quem disse misericórdia no gabinete e no final do culto? Quem casou cuida das coisas, presta atenção, do mundo, não é do mundo pecaminoso não, viu, irmão? Tem diferença. Do mundo é das coisas da vida. Em como agradar a esposa. Gostaram, né? Tá bom, vamos continuar. 34. E assim está dividido. Também a mulher. Tanto a viúva como a virgem cuida das coisas do Senhor, para ser santa assim no corpo como no espírito. Mas a mulher casada se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o guerreiro. Veja, irmãos, é uma via de mão. Ei, varão, você tem que agradar, não é você não, você está casado, vai agradar a sua esposa, agrada a ela. Tem marido que é muquirana, tem marido que não compra nada para a mulher está com aquela sandália há 30 anos, e dizendo assim, lá no Egito eles ficaram 40. Meu irmão, agrada a mulher, agrada a esposa, leva o que ela gosta, cuida dela, porque eu tenho certeza que ela cuida de você. Sim ou não? Sim ou não? Não é para a mulher falar, não, é para os homens falar. Tem mulher que está falando na hora indevida. Eu estou perguntando para os homens, ela cuida ou não cuida de você? Oi, meu irmão. Olha, faz aquela comidinha, ela passa sua roupa. Olha quanta coisa às vezes ela faz. Irmãos, isso é o casado. Veja, quando eu digo que agradar a Deus é uma escolha, eu não estou dizendo que você tem que ser uma pessoa que só pensa, não, agora eu vou viver na igreja, agora eu vou morar na igreja, e que minha casa se exploda, e eu não estou nem aí para o meu marido, eu não estou nem aí para minha esposa. Não, você tem que agradar a sua esposa, você tem que agradar o seu esposo. Você é casado? Vai agradar, não é você que tem que se agradar, não. Desenrola aí, desembola, porque você tem que agradar o seu cônjuge. Quem está entendendo diz amém. Isso não é encontro de casais não, mas dá para a gente começar um aqui hoje. Você tem que agradar. E o solteiro agrada ao Senhor. Então veja bem, isso daqui é palavra de Deus, irmãos. Quando eu faço o que Deus está me orientando, eu estou agradando a Deus. Amém?
Pastor, então se eu cuidar do meu marido, se eu cuidar da minha esposa, eu não vou ter tempo para cuidar das coisas de Deus. Tem como está dividido. Não dá para você dar 100%. Não dá para você ficar integralmente. Você vai ter que dar atenção à sua casa. Mas não está dizendo que você não vai mais procurar fazer as coisas de Deus porque casou, não. Agora, pastor, casei e não posso mais fazer as coisas de Deus. Não é que não está dizendo isso, não. Está dividido. Você vai ter que cuidar das coisas de Deus e das coisas da sua casa. Amém? Mas não é ser um crente desagradável. Não é ser um crente que só pensa nele. Ele vai agradar a Deus, mas cumprindo aquilo que Deus espera dele nos outros âmbitos da vida. Agora, irmãos, tem momentos que não vai ser possível agradar a todos. Pedro, quando estava pregando a palavra, os religiosos disseram assim: vocês não pregam mais em Jesus. Não pode mais ensinar. E eles disseram assim: o que é mais importante? Obedecer a Deus ou obedecer os homens? Quando, presta atenção, pastor, eu tenho que agradar o meu esposo. Se ele te pede para você fazer algo que é contrário à palavra de Deus, você não é obrigada a fazer. Pastor, mas é meu esposo. Não é. Ele me pediu para fazer uma coisa que a minha fé não concorda com isso, que a palavra de Deus não... Ele me pediu para eu mentir, ele me pediu para fazer algo errado. Não, você não é obrigado. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando uma autoridade, seja ela qual for, pedir algo, ordenar algo, para fazermos algo contrário à palavra de Deus, a Bíblia diz que nós ficamos com a vontade de Deus, ainda que nos custe algo muito maior, a própria vida. Se vocês continuarem pregando nesse nome de Jesus, nós vamos exterminar vocês. Pode matar. Pode obedecer a Deus do que aos homens. Quem está entendendo? Então, irmãos, nesse processo a gente tem que decidir a quem vai agradar. Segunda coisa, essa vida que agrada a Deus se baseia em 2 P's. Diga 2 P's. Primeiro P é processo, é buscar conhecer o que Deus espera de mim em cada esfera da vida. A gente já começou a ver o que Deus espera de mim na família. É um processo. Ele diz assim, verso 2, do capítulo 4 de Tessalonicenses: porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Paulo, irmão, não estava preocupado em trazer uma mensagem assim, para o pessoal ficar, glória, não, gente, vamos ver o que Deus quer de nós. Vou instruir vocês, vou ensinar vocês, vou mostrar para vocês o que Deus espera de nós. Então, a preocupação de Paulo, ele diz assim, quantas instruções, se você for ler as cartas, se você for ler a Bíblia, você vai encontrar instruções acerca de tudo. Como você lida com suas finanças, com seus negócios, se você é patrão, como você lida com os empregados, se você é empregado, como você lida com seus patrões, se você é casado, como você lida com o seu cônjuge, se você é esposo, como lida com a esposa. Tem instruções diversas. O problema, irmão, continua sendo o mesmo. O povo de Deus perece, porque lhe falta, não é dinheiro não, é conhecimento da palavra. Pergunto, irmãos, um crente que fica com a Bíblia guardada e fechada a semana toda, vai agradar a Deus? Não! Porque não vai saber qual é a vontade de Deus. Então, leia a sua Bíblia. Crente precisa amar a palavra de Deus, amém, irmãos? Leia, 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 leia. Irmão, nós fizemos desafio aqui, cadê o Rafa? Rafa, cadê você? 90 dias para ler o Novo Testamento. Imaginamos, irmãos, que pelo menos umas 100 pessoas, eu sei que alguns já estão lendo, mas pelo menos umas 100 pessoas topariam o desafio. A gente ficou com um monte de programa de leitura ali atrás. Tu crente que não lê a Bíblia, nunca leu o Novo Testamento. Eu não estou lançando peso de condenação, mas estou te chamando na responsabilidade. Se você é crente, você precisa conhecer o que Deus espera da sua vida, naquelas áreas que você está lidando, na sua casa, nos seus negócios, com o seu dinheiro, na sua sexualidade, na sua espiritualidade, todas essas áreas. Paulo diz assim, eu dei instruções para vocês.
como vocês devem viver e agradar a Deus. O primeiro P é processo. Conheça. Vá marcando. Pegue um lápis de cor e aquilo dali fala de quê? Fala de família, risca de azul. Aquilo dali fala de, sei lá, de finanças, risca de verde. Aquilo dali vai começando a sistematizar a sua leitura da Bíblia. Começa a ler de uma forma mais atenta. Não fica lendo por ler, não. Lê com atenção, lê dizendo, Deus, olha o que esse texto está dizendo para mim. Para que você não perca, irmãos, a oportunidade de agradar a Deus. E o segundo pé é progresso. Diga processo e progresso. Verso 1 diz assim, vocês efetivamente estão fazendo. As instruções que eu estou dando para vocês estão fazendo, e que vocês continuem progredindo cada vez mais. Ou seja, eu preciso não apenas conhecer, eu preciso progredir no conhecimento e na busca pela vontade de Deus. O que se espera de um crente que está chegando na igreja é diferente de um crente que está há mais tempo na igreja. Um crente que está chegando, ele está começando a conhecer. Aquele crente que já está há mais tempo, ele já deveria conhecer. E se isso não está acontecendo, irmãos, é falha, não é da liderança, é falha pessoal de cada um de nós. Provérbios capítulo 4, versículo 18, diz assim, mas a vereda do justo é como a luz do alvorecer que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Não é menos e menos, não. Irmãos, há um risco da gente parar. Há um risco da gente estagnar. Há um risco da gente, estagnando, retroceder. Tem crente que começa bem e para. Tem crente que para e começa a regredir. Daqui a pouco ele para de vir no culto. Ele para de fazer o seu tempo devocional. Ele para de ler sua Bíblia. Ele vai parando de fazer determinadas coisas, vai começando a agregar outras que talvez ele não fazia antes, e agora ele faz, porque diz assim, não tem problema nenhum. Ele vai começando a fazer concessões, uma concessãozinha aqui, é outra ali, daqui a pouco a pessoa está afundada num lago de charco, que não consegue sair mais. E ele não somente estagnou, mas ele regrediu. Ele voltou na caminhada, ele retrocedeu. E nós precisamos nos empenhar para fazer a vontade de Deus. Deus deseja que vivamos uma vida que lhe agrade. Amém, irmãos? Não é para agradar o pastor, não. É para agradar a Deus. Você está aqui, você vive como crente para agradar o seu Senhor. Quem morreu na cruz por você foi Jesus. E é Ele que precisa ser agradado. E para terminar, empenhe-se em viver a vontade que você já conhece. Eu vejo muito crente, verso 3, assim, pois a vontade de Deus, coloca o verso 3 do capítulo 4, está ali atrás, de Tessalonicenses. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês que se abstenham da imoralidade. Irmãos, ele está declarando de uma forma assim muito vívida a vontade de Deus, uma parte da vontade de Deus. O que eu fico pensando, irmãos, quando li esse texto, é que tem muito crente que está empenhado em buscar por detalhes específicos da vontade de Deus. Deus, não estou dizendo que está errado, não. Qual o nome que eu devo dar para o meu primeiro filho? Não tem problema nenhum. Deus, o que o Senhor tem para a minha vida na área profissional? Não tem problema nenhum. São vontades específicas de Deus sobre cada um de nós, ok? Não tem problema nenhum. Agora, o problema é que tem crente que não se preocupa em fazer o que já está revelado. Você não precisa orar, você não precisa pedir revelação, você não precisa pedir para Deus levantar um vaso. Oh, Deus, levanta um vaso nesta noite para que me revele a sua vontade. Já tem coisa revelada e a gente não está fazendo. Já está aqui, ó, a vontade de Deus
Deus é a santificação de vocês. Pronto, eu já sei isso. E por que eu ainda estou tropeçando? E por que eu ainda estou devagar nesse processo? E por que eu ainda estou lutando contra pecados que eu já deveria ter vencido há muito tempo? E ele vai dizer 2 pontos. Essa parte da santificação envolve a sua vida sexual. Que se abstenham da imoralidade. Irmão, você vai encontrar outras expressões como essa. Mas nesse texto, ele está falando sobre uma vida de santificação no que diz respeito à vida sexual. Quando ele fala isso, irmãos, para aqueles irmãos ali, era algo que trazia a eles uma realidade muito séria, porque o contexto da sociedade, principalmente da cultura romana, era de licenciosidade. Você pode ter quantas mulheres quiser, você tem direito a usar o seu corpo para satisfazer a vontade dele. E tinham argumentos usados. Paulo confronta isso na carta aos Coríntios, ele diz assim: o estômago, diziam aqueles que defendiam uma vida licenciosa, o estômago foi feito para o alimento e o alimento para o estômago. Ou seja, eu não posso privar o meu estômago do alimento, e nem posso privar o alimento do meu estômago, um foi feito para o outro. Ele diz assim: mas vocês não foram feitos para a imoralidade. O corpo de vocês glória a Deus. Aqui, quando termina, é chamando a atenção de todo mundo. E ele diz, irmão, seu corpo não foi feito para satisfação desenfreada, não. Pastor, mas eu tenho apetites. Pastor, mas eu tenho libido. Pastor, mas eu tenho fogo. É fogo. Exato. Mas veja bem. Glória a Deus. Obrigado, Nicolas. Então, irmãos, isso não está sendo negado e nem é para a gente negar. Não é para a gente negar isso. Até porque foi Deus quem deu ao homem a sexualidade para ser vivida da maneira correta, para ser vivida da maneira que agrada a Deus. Porque Deus não está dizendo aqui para a gente agradá-lo e se privar do que Ele mesmo deu para a gente, mas que existe uma maneira certa, bíblica, correta, de satisfazer o que Deus deu para a gente, que é a questão da sexualidade. E Ele vai falar que cada um saiba possuir, irmãos, esse conselho daqui, presta atenção, crente, esse conselho daqui, Paulo não está preocupado, não é com a sociedade, não. Agora vamos ter que levantar uma bandeira de moralidade na sociedade. Irmão, eu acho que isso é enxugar gelo. Você tentar fazer com que a sociedade viva um padrão que é colocado para quem nasceu de novo. Porque, em primeiro lugar, irmãos, não é a moralidade que é o fator que leva à salvação, mas é a fé em Jesus Cristo. É a conversão, é o novo nascimento. E a nova natureza agora brota em mim. Eu agora sou uma nova criatura. E a partir de então, eu vivo de acordo com a minha nova natureza. Agora, como que eu vou exigir? Me perdoe a ilustração. Mas eu quero que você perceba, irmãos, a questão da natureza. Eu não posso pedir para um porco dizer assim: viva sempre limpinho, viu? Eu vou dar banhozinho em você, eu vou te chamar de meu fofinho, eu vou passar talquinho em você, eu vou colocar lacinho rosa em você, meu pigzinho, e você vai ser o meu bichinho lindo que vai dormir na minha cama. Abre a porta e mostra o chiqueiro para o porquinho. É a natureza dele, gente.
Ele vai correr e vai ficar feliz na lama, aleluia, porque ele foi criado com aquela natureza de porco. Como que a gente vai exigir de uma pessoa que não tem Jesus uma vida com um padrão de moralidade que Deus pede para aqueles que nasceram de novo? Não tem como. Então essa palavra não é para o não crente, irmão. Essa palavra é para o crente. É para quem nasceu de novo. Ah, mas meu vizinho, ah, mas meu irmão, ele tem Jesus? Tem não. Ah, mas ele mora e ele faz aquilo, e ele leva não sei o quê, e ele faz aquilo outro. Ora pela conversão dele. Porque ele pode ter um padrão de moralidade impecável e ir para o inferno. Porque ele não tem Jesus. Quem está entendendo, irmãos? É Jesus que leva a gente para o céu. Agora, o crente, ele está dizendo aqui, você precisa possuir, você precisa controlar o seu corpo em santificação e honra. E isso não é só para jovens solteiros, não. Porque pecados da sexualidade não envolvem apenas o solteiro. Casados e solteiros, homens e mulheres, a vontade de Deus para conosco é a santificação. E ele vai mostrar, irmãos, durante as suas cartas, que existe uma maneira, queridos, que Deus estabeleceu como limite seguro para o desfrute da sexualidade, que se chama casamento. Coloca para mim 1 Coríntios 7, versículo 1, deixa eu correr. Pelo amor de Deus, ainda tem a ceia. Quanto ao que vocês me escreveram, ele está falando para os irmãos de Corinto. O que é que os irmãos de Corinto escreveram para ele? Tem aspas. É bom que o homem não toque em mulher. Quem escreveu isso foram os irmãos de Corinto. Paulo recebeu essa carta. Os irmãos dizendo assim, é bom que o homem não toque mulher, porque o negócio aqui está feio, a imoralidade sexual está grande. Então é bom que o homem não toque mulher. Não é assim não, gente. Deus criou o casamento. Não é essa forma asceta, eunuco, que vai resolver o problema, não. E ele contrapõe essa palavra dizendo, digo que por causa da imoralidade, cada um tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. Ou seja, o casamento foi feito para o desfrute da sexualidade na vida do ser humano. Significa dizer, queridos, que qualquer outra forma que ultrapasse a esta seria uma permissividade para fazer algo fora da vontade de Deus. Ou seja, eu não estou casado, pastor, mas eu quero saber se rola uma química. Faz uma faculdade de química, então. Vai estudar tabela periódica, crente. Pastor, mas a gente tem que saber se vai dar certo. Casa e assume a responsabilidade. Irmão, presta atenção, é no casamento. Pastor, essa mensagem não cabe mais na nossa época, não. Irmãos, eu creio na Bíblia, desde quando ela foi escrita até o dia que Jesus voltar. Diz Billy Graham que a Bíblia é mais atual do que o jornal que será escrito amanhã. Então, meus irmãos, essa palavra é para hoje. Não é para ser desfrutado fora do casamento. Pastor, então eu posso assim, pastor, é fogo, pastor. Eu posso de alguma outra maneira? Pode, meu irmão, vai orar, jejuar e dizer, Deus. Agora, espera aí, você fica alimentando pensamentos e quer se manter firme? E não é só para solteiro, não, é para casado também. Porque, pastor, glórias ao nome do meu Deus, eu estou fiel à minha esposa durante toda a minha vida. Tem muito crente que, de fato, nunca se aventurou a um relacionamento extraconjugal. Presta atenção, de fato. Mas Jesus diz assim, se um homem olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração,
já cometeu adultério com ela. Significa dizer, irmãos, que qualquer alternativa de flerte, de satisfação, real ou imaginária, real ou virtual, e isso eu coloco a pornografia, é considerado perante Deus adultério. No seu coração já cometeu adultério contra ela. Irmãos, nós temos uma situação da nossa sociedade que é a indústria da pornografia. E tem muitos crentes, líderes, pastores, mulheres, casados, solteiros, que estão dentro desse emaranhado chamado pornografia. Amarrados a esse vício. Eu quero dizer, irmãos, não é isso que Deus espera de nós. Se Deus, irmãos, está nos dizendo para termos uma vida que lhe agrade, é porque Ele nos dará condições para isso. Não virá da força do nosso braço, mas virá do poder que Deus traz sobre as nossas vidas como nascidos de novo. Como pessoas que entregaram a vida para Jesus. Irmãos, por que, pastor, que eu tenho que viver assim uma vida pura? O texto vai dizer, porque Deus, Ele não gosta. Verso de número 6, vai dizer lá no verso de número 6, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude seu irmão, porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é vingador. Deus não gosta. E principalmente porque Ele fala de defraudar o irmão. Toda prática fora da vontade de Deus, toda prática imoral na área da sexualidade, ela prejudica uma outra pessoa. E Ele diz que Deus vai se vingar. Não dá tempo da gente ler tudo, mas eu quero dizer, irmãos, que Deus não gosta, está dizendo, Ele é contra. Então a gente precisa entender que Deus não aprova, não é da vontade de Deus. O nosso chamado, o texto vai dizer, é para a santificação. Chamado fala de propósito. Diga assim, chamado fala de propósito. Se Deus nos chama, é porque tem um propósito nisso. Deus nos chamou para quê? Para viver uma vida de santificação. Deus, eu te entrego minha vida. Eu te entrego minha sexualidade, Senhor. Eu te entrego os meus pensamentos. Não fica dando vazão. Ei, meu irmão, não fica dando vazão aqui, não. Há pensamentos. Ei, evita gatilhos. Tem gente que vai assistir série. Aí quando chega naquelas horas, irmão, porque o negócio está feio. Às vezes a classificação é até livre, é 12 anos, é 10 anos, você diz assim, está tranquilo, daqui a pouco o negócio está lá, passa, para, muda, vai adianta, faz qualquer coisa, mas não fica lá não, dizendo, Deus me dá graça, Deus me fortalece, com o olho na televisão, aí você está brincando, meu irmão. Então evita essas coisas. Deus chamou a nós para um propósito. Eu não estou falando para quem não é crente, eu estou falando para o crente, para o homem, para a mulher de Deus. E quem despreza isso? Pastor, eu não gostei dessa palavra. Pastor, eu acho que essa palavra não testificou comigo nessa noite. Então deixa eu ler para você o verso 8. Deixa eu ler o verso 8 para você. Olha só o que é que diz o verso 8. Portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita. Não é o pregador. Não gostei, pastor. O senhor está julgando, não estou julgando, não, meu irmão. Todos nós estamos nesse barco, eu tenho que lutar, você tem que lutar, todos nós aqui temos que lutar. Para uma vida santa, para uma vida que agrada a Deus. Mas eu estou mostrando para você, irmãos, que essa é a vontade de Deus. E Deus, para encerrar, não nos dará o encargo se Ele não nos der condições, primeiramente, de viver aquilo. Porque o texto vai dizer que nesse propósito, Deus nos fala sobre isso, porque Ele nos dá o que é sua maior opção
para nos precaver, para nos guardar, para nos fortalecer desse mal. Coloca aí o verso 8, Sara, que é o Espírito Santo de Deus. Vamos ler? Portanto, quem rejeita estas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também, lê comigo, que também dá o quê? O Espírito Santo para quem? É para o mundo, gente. É para nós. Deus deu a nós o Espírito Santo. Irmão, Ele é o poder de Deus. E Ele é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está em nós, o que é que Ele desenvolve em nós? Santidade. Então é o poder de Deus em nós. Se for na força do meu braço, a gente não dá conta. Mas quem está em nós é o Espírito Santo de Deus. E Ele nos dá poder para dizer assim: não, meu filho, eu te dou força, eu te dou escape, eu te capacito com a minha santidade para você olhar para esse pecado e você fazer igual José. A mulher tirou a roupa na frente do José, José saiu correndo. Ela ainda puxou o manto dele e ele saiu correndo. Quem deu forças, irmãos, ao crente? José. Senão o próprio Deus. Uma resolução de agradar a Deus trará sobre nós poder para vencer o pecado. Quem está entendendo diz amém. Eu quero fazer uma oração com você. Fecha os seus olhos, sentado. Enquanto isso, os diáconos já vão chegando aqui. Ministério de louvor também já vai chegando. Por que, pastor, falar isso num dia de ceia? Primeiro, porque Deus me deu essa palavra. Eu não fico assim, unidunité, para quando vou pregar, não. Eu fico assim: Deus, e agora? Qual roleta russa? Vamos lá, qual texto? Abre a Bíblia. Pô, não, irmãos, a gente ora. Deus, e Deus é esse texto. Você vai pregar sobre isso. Irmãos, e eu vejo que eu não estou aqui. Ah, pastor, se eu devia pregar sobre a ceia. Irmãos, quando eu falo sobre isso, eu estou falando para aquele que, através do seu sangue, nos comprou para Deus, comprou o nosso corpo para Deus. Então eu estou honrando o sacrifício de Jesus. Quando eu falo sobre o que a palavra de Deus diz, sobre a vontade de Deus, eu estou honrando o sacrifício de Jesus. E eu queria que você orasse ao Senhor. Feche os seus olhos aí, sentado como você está. A vontade de Deus é a nossa santificação. Não estou colocando nenhum peso sobre nenhum de nós. Pastor, eu estou passando, estou na luta. Isso, irmão, continua na luta. Deixa eu dizer uma coisa. Se você quiser procurar a gente para dividir essa luta, procura. Pastor, você está querendo saber da minha vida? Não. Mas se você quiser ajuda, você pode nos procurar ou procurar quem você tenha confiança. Não fica lutando sozinho, não. Irmãos, de vez em quando alguém chega para mim ou para a pastora Tassi, diz assim: eu estou passando uma luta nessa área da sexualidade, vamos ajudar, vamos orar por você, vamos te dar um ânimo, vamos te dar um encorajamento, a gente quer que você fique firme. Pastor, estou na luta contra a pornografia, vamos orar junto, chega junto. Pastor, então se eu contar assim: pastor, eu estou na luta contra a pornografia, o senhor não vai falar isso lá na frente no púlpito? Não, meu irmão, não vou não. Estou aqui para te expor. Estou aqui para caminhar junto com você. Se você tiver uma outra pessoa, deixa eu dizer uma coisa, olha para mim, agora é a única, daqui a pouco a gente vai orar. Pastor João, quando era adolescente, ele era viciado em pornografia. Eu tinha uma caixa, que era a caixa dos horrores. Era a caixa da podridão. Tinha coisa ruim demais lá dentro. E eu tinha esse mal na minha vida desde criança, gente. Eu descobri isso na minha casa. E eu tive acesso a isso tudo muito cedo. Então, durante uma boa parte da minha história de adolescente, eu era essa pessoa viciada em pornografia.
Um dia eu aceitei Jesus. E nós recebemos um culto na nossa casa. E a irmã pregou sobre o Acã. O Acã que guardou coisa amaldiçoada na tenda dele. E eu estava lá ouvindo do Acã. E terminou o culto, todo mundo foi embora. Eu fiquei sentado na varanda lá da casa do meu pai. E pensando assim, que Acã sem vergonha. E Deus disse assim, você é um Acã. Eu disse, isso tudo aqui, irmão. E eu, Acã? Eu não sou Acã, não. E Deus disse assim, o que é que você tem guardado lá naquele seu guarda-roupa? A caixa dos horrores. Eu digo, eu sou um Acã. Eu sou um Acã. Eu sou um Acã. Irmãos, você sabe o que foi que eu fiz? Eu fui lá no quarto, peguei aquela caixa que estava escondida, porque eu não ia mostrar isso para os meus pais, né, gente? Peguei aquela caixa, levei para a sala da minha casa. Chamei meu pai, minha mãe, que na época eram autoridades na minha vida. Minha mãe, quando olhou a caixa dos horrores, fez: sangue de Jesus Cristo! Tem poder, misericórdia, que é isso, meu filho? Minha mãe quase partiu para a glória, irmãos. Meu pai olhou e fez assim: que é isso, meu filho? Eu digo, Acã. Eu sou o Acã. Mas o Acã, ele não revelou, e eu estou revelando. E eu quero pedir que vocês orem por mim. Eu tinha 14 anos. Eu quero que vocês orem por mim. E eu quero que vocês queimem essa caixa. Porque a partir de hoje eu não vou ser mais um Acã. Irmãos, aquele foi o dia da minha libertação. Enquanto aquela caixinha estivesse lá guardadinha igual o Acã, eu estaria preso a ela. Quero dizer uma coisa para você, eu não te julgo não. Mas eu quero dizer para você que há um caminho que Deus aponta para a gente viver uma vida livre desse mal, da imoralidade, da sexualidade fora da vontade de Deus, da pornografia, seja lá de que for. Abra o seu coração para Deus, procure ajuda, procure alguém, procure seu pai, procure sua mãe que são crentes. Mostre o celular, mostre o histórico do seu celular. Mostra as redes que você tem. Se determina a partir de hoje a dizer assim: chega. Você que é casado, pastor, misericórdia, procura alguém casado, procura o seu pastor, procura alguém da que você confia. Pastor, misericórdia. Irmãos, a gente está numa família. E o que a gente quer é ir para o céu. Quem quer ir para o céu? Então vamos ficar de pé em nome de Jesus. Pai, eu quero orar nesse momento. Pode distribuir para os diáconos aqui, Jailton. Pai, eu quero orar em nome de Jesus, porque essa é a vontade de Deus. Senhor, não temos forças em nós mesmos para sermos essas pessoas puras. Ah, Deus, somos pecadores nascidos em pecado. Como diz o salmista, em pecado me concebeu a minha mãe. Deus, se não fosse a graça da regeneração, se não fosse a obra da cruz, se não fosse o poder do Espírito em nós, Senhor, estaríamos afundados no charco do pecado. Mas foi a tua misericórdia que nos resgatou de lá, Senhor. Eu quero pedir, Jesus, nessa noite, porque o Senhor não dá a nós uma direção que o Senhor não nos dê capacidade para vivê-la. O Senhor não pede algo de nós que o Senhor não nos dê forças para viver esse algo. Eu quero orar, Pai, porque essa é a vontade de Deus. O que o Senhor está falando aqui não é para o mundo, não. É para nós, igreja de Jesus. O que o mundo precisa é nascer de novo. O que o crente precisa é santificação. Eu quero te pedir que nessa noite, Espírito Santo de Deus, vai limpando o nosso interior. Espírito Santo de Deus, vai quebrando cadeias,
Amarra, Senhor, na área da sexualidade, Deus. Senhor, é essa noite que o Senhor escolheu. Não foi para a gente se sentir constrangido, não. Foi para a gente receber a vitória que vem do alto. Foi para a gente receber a liberdade que vem do Senhor. Pai, em nome de Jesus, dá-nos a graça, limpa-nos com teu sangue. Peça ao Senhor, diga: Deus, me purifica. Deus, purifica minha mente, meu coração, minhas mãos, meus pés, meus sentimentos. Senhor, me limpa, Senhor, é de dentro para fora. Deus, quebra essas cadeias de pornografia, de imoralidade. Jesus, foi o Senhor quem deu a nós, o ser humano, a sexualidade, mas o Senhor aponta uma maneira de viver de maneira que agrade o Senhor. Então, minha oração nessa noite, para nós igreja, dá-nos uma vida que te agrade, dá-nos uma vida que te honre, que saibamos possuir esse corpo que foi comprado pelo sangue de Jesus, de maneira que honre o Senhor, em santificação e honra, para a glória do teu nome. Oramos como Jesus disse: não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Diga comigo, diga: Deus, não me deixe cair em tentação, mas me livra do maligno, em nome de Jesus. Diga: Deus, eu não vou ser mais uma cã, não vou ser mais. Eu declaro a libertação, eu declaro vencer sobre toda obra da carne, um vencer de Deus em nós, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem toma posse dessa palavra, dá um glória a Deus. Aleluia, aplauda Jesus, querido. Aleluia. Vamos cear, vamos celebrar a aliança de Jesus conosco. Senhor, eu quero consagrar o cálice e o pão. O Senhor deu a vida por nós. Esse é o Evangelho. Evangelho não é bom conselho, é boa notícia. Evangelho não é faça isso, faça aquilo outro para ser salvo. Não é não, é Jesus já deu a vida para te salvar. Então, Jesus, obrigado por essa boa notícia. Obrigado porque o Senhor está conosco todo dia, nos dando uma vida de vitória, nos levantando, porque o sangue de Jesus, ele também traz perdão e purificação. Oh, celebramos o teu nome nessa noite, por essa grande e maravilhosa notícia, que não estamos mais debaixo da ira de Deus, mas que Jesus já deu a sua vida, e trouxe sobre nós o perdão, a reconciliação e o amor do Pai. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém. Os diáconos vão até você. Você vai cantar, vai louvar o Senhor. Pode começar a distribuição em nome de Jesus. Pega o pão, pega o cálice. Aguarda o momento que todos nós estaremos juntos ceando. Enquanto você está com o seu cálice na mão, vai cantando, vai adorando a Jesus. Vai orando, vai colocando sua vida diante do Senhor. Pastor, eu não sou batizado ainda, então você deve esperar o momento. Aliás, nós vamos iniciar uma classe de batismo próximo domingo. Pastor, eu quero batizar, eu já aceitei Jesus, agora eu quero passar pelas águas. Ronaldo, levanta a mão, Ronaldo e Jairo. Aqui, ó, 2 professores da classe de batismo, procura um deles, dá o seu nome, você já vai pegar hoje a lição, primeira lição, para começar no próximo domingo a classe de batismo. Pastor, não sou batizado, passa pelas águas primeiro. Pastor, eu sou de outra igreja, posso ser aqui? Se você é batizado, está em comunhão com Deus, com a sua igreja, a ceia do Senhor, não é da igreja batista. Você pode cear conosco. Amém? Vamos louvar o Senhor. Enquanto isso, os diáconos estão distribuindo o pão e o cálice. Enquanto isso, nós vamos adorando o Senhor em nome de Jesus.
Jesus, Filho de Deus. Meus irmãos, a Bíblia diz que todas as vezes que nós comemos o pão e bebemos o cálice, nós estamos anunciando a morte do Senhor. Existe uma pregação que é realizada todo culto de ceia. Não é uma pregação, na maioria das vezes, não é necessariamente uma pregação verbalizada. Mas o fato de estarmos ceando já é uma mensagem. Que Cristo morreu por nós. Essa é a grande verdade. Mas a morte de Jesus não foi acidental. A morte de Jesus não foi um lapso do céu. Deus perdeu o controle. Deus não conseguiu impedir a fúria dos homens. Não tem nada disso. Tudo estava predeterminado pelo conselho e desígnio de Deus. O Cristo deveria padecer. O Cristo deveria morrer. O Cristo deveria beber o cálice. Que cálice foi esse? O cálice da ira de Deus. Por que Jesus nos livra da ira vindoura? Porque Ele tomou o cálice da ira por nós. Quem era para ser o alvo da ira de Deus, porque nós estávamos longe de Deus, perdidos, pecadores, afastados de Deus. E Jesus tomou aquele cálice em nosso lugar. Ele foi para a cruz em nosso lugar. Foi o nosso substituto. Para que eu e você não provássemos, Ele provou. Aí você diz assim, então todos os homens são salvos. Não. Mas a Bíblia diz que aquele que nele crer. Se você entende o Evangelho, e volto a dizer, o Evangelho não é um bom conselho, é uma boa notícia. Um bom conselho é assim: você quer ir para o céu? Então aqui, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro, você tem que ser assim, você tem que ser assado, você tem que ser... Isso é um bom conselho. O Evangelho não é bom conselho, é boa notícia. Ele já morreu por você. A partir do momento que você crê, aí sim, você vai procurar, é um passo de fé para você andar com Jesus. Quando você dá um passo de fé, aí agora existe uma caminhada para agradar a Deus, de santificação, que você vai ter a provisão do Espírito Santo, mas isso é uma outra coisa. O Evangelho é a boa notícia que Deus morreu, deu o seu Filho para morrer no seu lugar. Então, antes da gente cear, deixa eu perguntar, tem alguém aqui nessa noite que ainda não entregou sua vida para Cristo? E eu não estou te chamando para você ser crente da Igreja Batista Hebron. Estou perguntando se você quer entregar sua vida para Jesus. Agora, andar com Jesus, aonde você vai andar, congregar, aonde, isso é com você e Deus. Mas entregar a vida para Jesus, você pode fazer isso agora. Você pode se arrepender por ter andado longe de Deus durante todo esse tempo. Você pode se arrepender, dizer: Deus, eu preciso do Senhor, eu sou um pecador. Você e eu somos pecadores, por isso Jesus morreu. Você não é bonzinho, você e eu não somos. Essa coisa linda, maravilhosa que o espelho mente para a gente, não. A gente é pecador e foi destinado para o inferno. Agora, Jesus maravilhoso, lindo, Filho de Deus, deu a vida dele por mim e por você, para que a gente não vá para o inferno. Essa é a boa notícia de Deus. E se você entender isso, se arrepender dos seus pecados, dizer: eu quero Jesus na minha vida, quero andar com Ele, quero servir a Ele, quero agradar a Ele, você tem a opção de fazer isso agora. Como pastor, dizendo assim: eu quero, só isso. Então, se você é essa pessoa que quer entregar sua vida a Jesus, levanta sua mão assim, faz um sinal que eu quero orar com você. Tem alguém nessa noite que quer fazer essa oração? Você não vai ficar olhando para um lado nem para o outro, não. Você fecha os seus olhos, ora, porque talvez seja você que precisa aceitar Jesus. Tem alguém nessa noite que o Espírito de Deus está chamando para uma nova vida? Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Faz assim com sua mão. Eu quero orar com você. Tem alguém que quer fazer essa decisão agora, hoje, nesse momento, entregar sua vida para Jesus? Eu preciso que você seja rápido em se decidir, porque a gente tem uma ceia para participar agora.
Tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Ou voltar para Jesus? Estava longe do Senhor e quer voltar para Ele hoje? Faz um sinal com sua mão. Sua oportunidade. Tem alguém? Amém. Amém. Então pegue o pão. Pegue o pão. Imagine que esse foi o símbolo que Jesus usou para dizer que o corpo dele. Aqui você não tem um pão inteiro. Aqui você tem um pedaço de pão, porque Jesus rasgou o pão e diz assim: assim será com o meu corpo. O meu corpo é rasgado por vocês, o meu corpo é partido por vocês. Façam isso em memória de mim, irmão, é para a gente lembrar. Um amor como esse a gente não pode esquecer, a gente não pode ignorar, a gente não pode deixar passar. Não, é para a gente lembrar que a vida cristã, irmãos, a glória de Deus, o perdão, a adoção de filhos, não foi algo que veio assim de qualquer maneira, custou caro, foi um preço alto que foi pago, foi a morte do Filho unigênito de Deus, que rasgou sua vida por nós. Pegue o pedaço de pão, olhe para ele e pense assim: foi por mim, foi por mim, foi por você, irmão. Você ainda duvida do amor de Deus? Você ainda quer prova do amor de Deus? É só olhar para esse pedaço de pão que está na sua mão. Deus deu prova do seu amor. A Bíblia diz que na noite em que Jesus foi traído, Ele tomou o pão e, tendo partido, deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo que é entregue por vós. Irmãos, em memória do Senhor, do seu amor e do seu sacrifício, comamos juntos o pão que é símbolo do corpo de Jesus. Aleluia. Participamos da tua mesa, Senhor. E participa do sacrifício, participa do altar. Participamos da mesa do Senhor. A aliança do Senhor para conosco. Em nome de Jesus. Cadê o seu cálice? Pegue-o. Pastora Tássia, vem cá, meu amor. De semelhante modo, o Senhor naquela noite pegou o cálice e, levantando, disse: esse é o sangue que representa a nova e eterna aliança. Irmãos, e esse sangue que foi vertido na cruz, ele é lembrado nessa noite não apenas como um símbolo, mas como a nossa própria redenção. Senhor, nós te damos graças, meu Deus, por esse sangue. Por isso, nessa noite, nós levantamos o cálice como símbolo da nossa vitória, como símbolo de que não há mais a morte destinada para nós, como símbolo de que o pecado não tem mais domínio sobre nós, como símbolo do restabelecimento da unidade, da comunhão, do vínculo que temos contigo, como símbolo da aliança que temos com o Senhor. Por isso, Senhor, nessa noite, agradecemos a Ti por cada gota vertida naquele Calvário, pelo sacrifício de amor, pela redenção. Obrigada, Senhor, pelo sangue, precioso sangue, não de animais, não de bode, de carneiros, mas o precioso sangue de Jesus. Aleluia! Por isso, querido, nessa hora com temor no seu coração, beba o seu cálice, que representa o sangue da nova e eterna aliança, em nome de Jesus.
Aleluia, Senhor. Você pode levantar as suas mãos e começar a agradecer a Ele. Obrigada, Senhor, pelo teu sangue. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Sobre si, pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim, o mundo não conheceu. O altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Show a sua glória, morreu em teu lugar, Jesus, Filho de Aleluia. 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 Glória a Deus. Meus irmãos, nós temos mais 2 visitantes. Aqui, muito bem. O Natanael e Erli. Cadê eles? Deixa eu conhecê-los. Está ali atrás, Natanael e a Erli. Seu sobrinho e sua irmã. Cadê sua irmã? Ali. Deus abençoe muito. Gente, como parece. Não sei se parece demais. Deus abençoe, sejam muito bem-vindos. E eu quero convidá-los, juntamente com os demais que foram aqui apresentados. O Rodrigo e a Márcia, da nossa equipe aí de boas-vindas, já preparou um lanche para vocês. E vocês serão nossos convidados. Quem está junto deles pode acompanhá-los. Acompanhe aqui o Rodrigo, por favor, e a Márcia, para esse tempo ali embaixo. É um café, é um bolo, é um chá e um suco, e glória a Deus, é coisa boa demais. Cadê os nossos visitantes? Por favor, acompanhe. Isso, Heráclito, acompanhe seu filho, pode vir com ele. Vamos aplaudir mais uma vez a vida deles. Mancirley, pode acompanhar seu sobrinho, sua irmã. Glória a Jesus. Samuel pode acompanhar aí também a jovem. Glória a Jesus. Isso. Muito bem. Deus abençoe vocês. Irmão, tem coxinha ali, tá bom? Você pode sair e já... Eu não sei se tem mais, mas estava à venda a coxinha ali. Você pode já saindo, já se dirigir. Levante suas mãos em nome de Jesus. Vamos agradecer por essa noite. Obrigado, Senhor, por esse tempo, esse culto que prestamos a Ti. Iniciando uma semana, Deus, na presença do Senhor. Juntamente com os nossos irmãos, receba, Senhor, esse tempo de adoração que prestamos a Ti. Obrigado pela oportunidade de participarmos da ceia do Senhor. E eu te peço que o Senhor agora, Pai, nos leve em paz, em segurança para os nossos lares. Leva-nos, Senhor, em paz. Livra-nos do mal. Dá-nos uma noite abençoada, uma semana também abençoada por Ti. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que o consolo do Espírito Santo seja sobre todos nós, povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, vá em paz. Uma ótima semana. Não saia sem dar uns 3 abraços. Tem um café, tem um chá ali atrás. Não vá embora rápido. Tome o café, conheça alguém.